aí galera, somos os Doutores Salutem e hoje a gente vai dar uma breve explicação sobre por que o Césio 137 ele matou centenas de pessoas e infectou mais de 1000 pessoas. Então, segue aí com a gente. O Césio 137 é um isótopo radioativo resultante de uma fissão de urânio ou plutônio. Ele também é usado em equipamentos de radiografia. Ele emite radiações em gama e eles têm um grande problema de penetração que é muito nocivo ao ser humano. Olá, sejam bem-vindos! Nesse vídeo eu falarei um pouco sobre a história do Césio 137. Antes de começarmos, é necessário entender uma coisa, a diferença entre acidente radioativo e acidente radiológico. O acidente radioativo é aquele em que a matéria que desencadeou o acidente era utilizada para a produção de energia ou para pesquisas. O acidente radiológico é aquele onde a matéria era utilizada para qualquer outra coisa sem ser pesquisas ou produção de energia. Como exemplo de radioativo, a gente tem Chernobyl. Como exemplo de radiológico, a gente tem o Césio 137. Então, com isso a gente já pode declarar o Césio 137 o maior acidente radiológico do mundo. E ele aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, Goiás. No dia 13 de setembro de 1987, começa a nossa história, quando um casal de catadores de lixo foi num hospital abandonado e encontraram uma cápsula feita de chumbo e de aço. Sem que eles soubessem, dentro dessa cápsula tinha uma pequena quantidade de césio, cerca de 0,093 quilos. Parece bem pouco, mas é extremamente tóxico. E eles pegaram essa cápsula, levaram para casa deles, deixaram lá uns dias, e eles começaram a passar mal, mas nem ligaram. E acabaram vendendo pro Ferro Velho. Lá tem o Sr. Devair, que é o dono do Ferro Velho. E ele é uma pessoa muito importante nessa história, porque de noite, depois de terem aberto a cápsula, quando ele estava fechando o Ferro Velho, ele viu uma coisa brilhando. Ele viu o césio, ele viu aquele azul tão bonito que levou esse pó para casa e chamou todo mundo para ver o quão bonito era aquilo que ele tinha. As pessoas chamavam as outras pessoas e a casa dele acabou virando um ponte para ver o césio. Até o irmão dele, o Ivo, levou um pouquinho desse pó para a filha dele poder brincar, que era muito bonito. Eles passavam na mão, achavam aquilo fantástico, de tão bonito que era. Passando um tempo, alguns dias, todo mundo começou a ficar doente. A esposa do Sr. Devair, a Maria Gabriela, se tocou e percebeu que era estranho que todo mundo tava ficando doente logo após aquela peça misteriosa ter chegado na casa deles. Ela e um funcionário do Ferro Velho resolveram levar essa peça lá na vigilância sanitária. Aí, no dia 29 de setembro, o governo resolveu que ia fazer uma limpa na cidade, ia verificar as pessoas que estavam contaminadas, ou as que não estavam, ia separar as pessoas, ia recolher os objetos das pessoas que estavam contaminados. E foi aí que começou a grande triagem. Só que as pessoas mesmo que estavam fazendo essa triagem não tinham muita noção, porque o governo ficou com medo de falar, ó, aqui tem radioatividade e o negócio tá alto. Só um tempo depois que eles começaram a perceber o que realmente estava acontecendo. E eles separavam as pessoas assim, não infectados, infectados graves que tinham pro hospital, e outros que poderiam só fazer a desintoxicação. E nesse que estava no grupo dos infectados, eles recolhiam todos os itens deles para poder, dar um fim devido a isso. No final dessa história, de todo esse rolo, foram recolhidas mais de 3.500 toneladas de lixo radioativo, que agora já estão soterradas. Durante esse período, 1.600 pessoas foram afetadas pelo césio e 104 morreram. Dentro dessas 104, morreu a filha do Ivo, que brincou com o pó, que achou que era qualquer coisa, e a Maria Gabriela. Quais agravos à saúde o Césio 137 trouxe para a população? O Césio 137 ele trouxe diversos danos irreversíveis para a sociedade. Os principais sintomas foram tonturas, náuseas, quedas de cabelo, dores de cabeça, dando anomalias morfológicas, danos cerebrais, hemorragias internas, ocasionando a diminuição de 50% da produção de glóbulos brancos. Houve também o emputamento da parte do corpo das pessoas por causa da necrose, que é afetada pela alta radiação ao ser humano. O Césio 137 ele também afeta o ovário da mulher. Muitas gestantes relataram que os bebês que elas tiveram foram infectados. As pessoas que foram afetadas por essa radiação, elas relatam de que não conseguem sair de casa por vergonha, pela aparência, pelas doenças, e também elas não conseguem um emprego depois disso.
Estou aqui para falar um pouco sobre os passos para o descarte adequado de resíduos radioativos, especificamente sobre o césio-137. Todas as orientações e informações que eu vou estar falando um pouquinho aqui, elas foram determinadas pela CNN, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um órgão que regulamentariza todas as determinações para armazenamento e descarte desses resíduos. Primeiramente, começar falando sobre o recolhimento e armazenamento, que deve ser feito diretamente com a CNN. Deve ser feito em recipientes especiais e normalmente são feitos de concreto e aços. Sobre o tempo que deve ficar em armazenamento esses materiais é muito relativo, varia bastante porque está relacionado ao tempo de meia-vida desses elementos. Pode ficar de 50 até 300 anos em média. Sobre o acidente que ocorreu em Goiânia, acabou ocorrendo algo um pouco diferente, que foi criado o repositório, que é o depósito final da Baía de Goiás, visto que a ameaça radioativa era muito maior. Vou falar rapidamente sobre a desintegração do césio-137. A desintegração ocorre por meio de emissão de raios que saem do núcleo, átomo de césio-137. Essa emissão ocorre por meio de modificações naturais dentro do próprio núcleo e buscam uma estabilização, o que torna o núcleo resultante mais estável do que o núcleo anterior. E é muito importante a gente se conscientizar e levar essa informação adiante, porque realmente o césio-137 traz um mal danado para a sociedade, para a sua família. Então, quanto mais pessoas se informarem com o césio-137, mais a gente está se protegendo a nós mesmos e a todos. Muito obrigada por assistir!